Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais essa edição do Diálogos com o Ministério Público de Pernambuco, o programa de entrevistas do MPPE, sempre trazendo um novo assunto aí de interesse público. Nesta edição, nós conversamos com o promotor de justiça do município de Ipubi, Marcelo Ribeiro Homem, onde nós vamos detalhar aí a ação ministerial durante todo esse período aí pandêmico em que nós estamos vivenciando. Bom, primeiramente eu queria dar as boas-vindas e agradecer o convite, né, a aceitação do convite por parte do senhor, doutor Marcelo, mas antes da gente começar propriamente a entrevista, eu peço licença para exibir um recadinho da nossa TV institucional do Ministério Público de Pernambuco para quem nos assiste nesse momento. Proporcionar uma comunicação pública autêntica, responsável e de qualidade. Levar quem nos assiste o compromisso com a cidadania, mostrar que desde o início, quando éramos MPPE em Foco, sempre estivemos motivados a fazer com que tudo que fosse notícia no Ministério Público de Pernambuco chegasse até você, cidadão pernambucano. No meio da nossa trajetória, mudamos de nome, mas nunca de objetivo. O que é de interesse público é notícia no MPPE. Essa passou a ser a identidade da nova TV MPPE. Transformamos nossos quadros, transformamos nossa maneira de produzir conteúdo e expandimos ainda mais nossos canais de interatividade com a sociedade. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram, sempre juntos de você, seja para dar destaque, Deverá receber adolescentes, informar notícias rápidas com atuação na defesa da infância e juventude, ou até mesmo para termos espaço para diálogos. A gente pretende continuar esse trabalho de aproximação. Além disso, também proporcionamos reflexões através de fatos especiais, seja na defesa de direitos humanos, dos direitos da população LGBT, da luta contra o racismo, do combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres, da defesa dos direitos do consumidor e da cidadania com vez e voz, a favor da acessibilidade, da busca pela pacificação entre pessoas da própria comunidade e sem esquecer de campanhas para que todos possam estar atentos a questões que podem mudar nosso jeito de pensar o mundo. A cada conclusão de um ciclo, sempre nos cabe fazer uma retrospectiva do que passou. São 5 anos tendo mais de 170 mil visualizações em 5,2 mil horas de exibição. No meio do caminho, nos deparamos com um grande desafio: manter nossos conteúdos ativos, mesmo em plena pandemia. Pois é, o mundo parou, mas nós continuamos com o nosso trabalho. Afinal, superar desafios sempre nos motivou e continua nos motivando a levar até você uma comunicação pública com responsabilidade social. TV MPPE há 5 anos. O que é de interesse público é notícia no MPPE. E eu já começo, doutor Marcelo, querendo que o senhor faça uma apresentação para quem, porventura, mora aqui no Recife, na região metropolitana, e não conheça o município de Ipubi. Como é a atuação no município distante aí da capital pernambucana? Qual é a realidade do município? Boa tarde, Rafael. Prazer em participar do programa. Agradeço pelo convite. Ipubi é uma cidade que fica a 680 quilômetros da capital, encontra na região do Sertão do Araripe. Em 2020, ela tinha população estimada em aproximadamente 31 mil habitantes. É uma cidade que vive, na verdade, antigamente, a questão econômica, a principal atividade econômica era a agricultura e a pecuária, mas com o decorrer dos anos foi perdendo espaço para a extração da gipsita. 40% da produção, da reserva de gipsita do mundo, encontra-se nessa região aqui do Araripe, do Sertão do Araripe, e o maior produtor do minério, a maior reserva do mineral encontra-se no município de Ipubi. Então, Ipubi, além de ser o maior produtor produtor de gipsita, ele também é um dos maiores produtores dos seus derivados, aí, como gesso cola, placas de gesso, tijolos e dentre outros. Ipubi é um município relativamente tranquilo. Ele tem uma extensão muito grande, né? Ele é formado pela sede e por dois principais distritos, que são o distrito de Serra Branca e o distrito de Serrolândia. A grande dificuldade que eu vejo aqui é justamente para a administração municipal, para o Ministério Público,
no geral, é o grande território do município e a grande distância que ficam que ficam os distritos da sede, né? Ipubi, inicialmente, ele era um distrito de Uricuri, do município de Uricuri, que foi fundado em 1943. No ano de 1958, ele ganhou autonomia, mas também ganhou os seus distritos. Para você ter uma ideia, Rafael, o distrito de Serrolândia, ele fica o mais distante, ele fica a 27 quilômetros da sede. Então, isso faz com que a distância, além dessa dificuldade da própria distância em si, a zona rural seja muito grande. E o que acaba dificultando não só a administração, quanto a fiscalização, combate à violência, principalmente a violência doméstica, que é um mal que acho que toda a região que sofre, o sertão sofre demais com essa questão da violência doméstica. E também estamos vendo essa dificuldade agora no momento da pandemia, em que o controle da população, o controle das aglomerações também ficou muito mais difícil. Como é que ficou a atividade econômica nesse plano de flexibilização, né? Durante o período de fechamento e agora nesse período de novos horários de funcionamento, onde se começa novamente a produzir, a se trabalhar de fato aí na atividade econômica nos municípios como um todo. Como é que foi encarada essa realidade de pausa novamente e também agora de novos horários, né? A instituição dos decretos fizeram com que, como todos sabemos, os comércios fossem obrigados a fechar, suspender suas atividades. A população acabou ficando sem, no geral, grande parte da sua renda, né, que provinha do seu trabalho, e como grande parte da população aqui vive do comércio, não é uma região que tem uma boa quantidade de empregos, mas também muita gente depende do próprio comércio, muitas vezes pequenos comércios, a sua grande maioria. Isso fez com que o impacto fosse muito grande. Houve um respeito, não vou dizer para você que houve um respeito muito grande com relação aos decretos, mas na medida do possível, a grande parte dos comerciantes respeitou a ordem de suspensão das atividades. Eu recebi muitas demandas na promotoria com relação a isso. Tive em contato com os comerciantes para tentar até achar uma solução aí para que eles não ficassem sem essa sua atividade do dia a dia ali, que levava o sustento para suas famílias. A gente sempre manteve contato, mantive contato com o pessoal da CDL também durante esse período. No geral, houve essa adesão dos comerciantes, mas de qualquer forma, assim, como o município é muito, como aquilo que eu tinha dito, o município é muito grande, a zona rural é muito grande, então a fiscalização ficou um pouco complicada, até pelo efetivo pequeno da Polícia Militar e o efetivo pequeno também dos agentes de saúde da Prefeitura. Mas agora, com o retorno das atividades, você percebe que a população já está até mais animada. O próprio comércio local já está em funcionamento, está respeitando aí, em grande parte os novos horários, né? Até porque foi conversado, eu conversei com eles na época, era que o respeito aos decretos era extremamente importante, porque para evitar que novos fechamentos ocorressem, para evitar que novas suspensões de atividades fossem necessárias. Então, acho que isso também fez com que grande parte dos comerciantes tivessem essa ideia. E, então, atualmente, o comércio está sendo restabelecido e está sendo respeitado os novos horários. A grande dificuldade aqui é com relação à aglomeração das pessoas mesmo, dos próprios consumidores ali, a aglomeração por conta de venda de bebidas alcoólicas, os comércios clandestinos, os bares da zona rural, mas, de modo geral, a fiscalização está sendo realizada. Sempre a gente conta com o auxílio da população, né, para que realize as denúncias e acione a Polícia Militar ou encaminhe para o Ministério Público, para a Prefeitura, para que seja feita essa fiscalização e a inibição dessas aglomerações. Doutor, o senhor falou aí em conversa, orientação com a sociedade. E o poder público, doutor, por parte do poder público, houve está havendo, no caso, uma transparência para os munícipes do que estão sendo feitas, as ações que estão sendo feitas ao longo desse processo pandêmico? A Prefeitura tem dado suporte à sociedade local? Rafael, desde o início da pandemia, eu tenho mantido contato com o Poder Executivo, principalmente com a Secretaria de Saúde, para que as medidas de prevenção e combate ao coronavírus fossem tomadas e que fossem
tomadas sempre em respeito aos planos municipais, aos planos estaduais e federal, aos planos estadual e federal, e também que fosse mantida a transparência. O que, até o momento, vem ocorrendo satisfatoriamente. O portal da transparência da prefeitura traz aí um espaço somente para a questão da pandemia, onde está sendo direcionados os gastos, pagamento com o pessoal. Também com relação à vacinação, foi expedida a recomendação para que fossem seguido o plano de vacinação do Ministério da Saúde e também do estadual, plano de vacinação estadual. O município de Ipubi criou um plano municipal de vacinação. Tudo isso foi disponibilizado no site da prefeitura, especialmente aí a lista nominal de quem está sendo vacinado, e para a população ter acesso a essas informações. Então, assim, pelo que a gente conclui até o momento, está havendo transparência do município, sim. Eu não queria tratar esses mortos como números, mas infelizmente a gente tem que dar números para que toda a sociedade se conscientize que mesmo com o início do processo de vacinação, a população não está toda imunizada ainda. Esperamos na brevidade que isso ocorra. Mas me diga uma coisa, doutor Marcelo, em relação a números, até o presente momento que a gente grava este programa, quais são os casos confirmados aí em Ipubi, recuperados e também óbitos, infelizmente, né, em razão da Covid? E com relação àquela, aqui na capital, a gente tem uma preocupação, como no estado todo, com a superlotação das UTIs. Tem havido problema de falta de leito de UTI ou enfermarias, como ocorre no interior do estado? Como é que está dando suporte aí na parte de saúde para os enfermos de Covid também? No sertão do Araripe demorou um pouco para chegar a pandemia. Me lembro que no início os casos já estavam se alastrando pela região da capital, região metropolitana, e aqui ainda demorou um pouco para chegar. Ipubi teve a infelicidade de ter o primeiro caso confirmado de coronavírus aqui da região, e aí é aquela coisa, a partir do primeiro caso só começou a multiplicar, a região inteira começou a sofrer com o problema da pandemia, como já era esperado. Infelizmente, em Ipubi, foram 811 casos confirmados, felizmente 605 recuperados, 161 permanecem em recuperação, mas infelizmente, mesmo assim, ainda houve 45 óbitos registrados. A situação ainda continua muito grave, a população ainda tem que se conscientizar, como você mesmo disse, falta muito para chegar a uma vacinação a um ponto que a população possa se sentir segura, tem que permanecer, então, mantendo isolamento social, permanecendo em casa, tomando os cuidados necessários, seguindo os protocolos de saúde. Com relação aos leitos, Ipubi dispõe de um hospital local. Esse hospital local dispõe de 15 leitos de enfermaria. Mas esses leitos de enfermaria, eles estão aptos a receber somente os casos leves de síndrome respiratória. O que acontece? A partir do momento em que esses casos se agravam ou que os casos chegam mais graves, há a regulação para outros hospitais, tanto dentro de Pernambuco, como também da região da rede interestadual, Pernambuco-Bahia, rede PEBA. Então, é realizada, em último caso, esse remanejamento, essas transferências. O principal hospital aqui que está recebendo, o hospital de referência da região, em termos de Covid, é o Hospital de Araripina. O Hospital de Araripina ele conta com 60 leitos de UTI. Mas desses 60 leitos, 55 dos leitos já estão ocupados nesse momento. Chegou um ponto, agora a gente está falando do momento em que, após esse isolamento, deu uma melhorada. Há pouco tempo atrás, aí, a gente estava com fila de espera, não tinha local, não tinha leito. Nesse momento, nós nos encontramos com 92% dos leitos ocupados, que também ainda é muito preocupante, ou seja, temos 5 leitos só disponíveis para a população. Então, os cuidados com a pandemia têm que permanecer, a população tem que entender que ainda estamos correndo risco, a situação ainda é muito grave. A gente sabe que, infelizmente, com o advento da pandemia, aumentou também a insegurança alimentar no Brasil afora. Pernambuco também está dentro desse quadro. E em Ipubi, como é que está essa situação da insegurança alimentar
Certo, foi essa questão da segurança alimentar é uma preocupação do Ministério Público, assim como a questão da água também, da segurança é objeto de procedimento, já é objeto de recomendação pelo Ministério Público de Pubi, junto à Compesa, né? E a questão da alimentação também está sendo debatida, está sendo acompanhada pelo Ministério Público. Lógico que a questão da pandemia acabou atrapalhando muito aí as atividades, principalmente essa interação entre o Ministério Público e o Executivo, até porque tudo acabou ficando, durante esse período aí de mais de um ano, acaba sendo voltado para o combate à pandemia, mas com certeza o Ministério Público está acompanhando a questão da segurança alimentar, vai ser debatido, vai ser objeto futuramente, se necessário, de recomendação ao Poder Público Municipal. A gente sabe até que a grande dificuldade aqui, como já disse, é a extensão do município. Isso faz com que, muitas vezes, seja até difícil de saber quais as necessidades dos munícipes, principalmente dessas populações mais carentes, comunidades mais carentes, que ficam mais distantes da sede. Mas, com certeza, isso está sendo acompanhado, vai permanecer sendo acompanhado, e vai ser objeto de apreciação, aí, tanto pelo Ministério Público como pelo Poder Executivo Municipal. Com relação à merenda, foi também objeto de recomendação, logo no início da pandemia, eu tive em contato com o secretário de Educação do município e me foi garantido que a merenda não ia parar. A gente sabe que essas populações, principalmente as populações mais carentes, a população da zona rural, depende da própria merenda escolar para poder se alimentar ali, senão não vai ter. Muitas vezes não tem nem o que comer, muitas vezes tem uma alimentação desregrada, uma alimentação não muito... onde falta aí os nutrientes necessários. Então, uma alimentação balanceada dessa família, dessa criança, desse adolescente, ela é fornecida pela escola. Então, o que foi garantido é que a merenda iria continuar sendo distribuída. A população da sede, os alunos das escolas da sede passaram a receber essa merenda, essa cesta básica em casa, até para que não faltasse, até para a própria família ali, um mínimo da alimentação durante esse período de pandemia. A população da zona rural também recebeu. Somente as populações, as famílias mais distantes, os alunos que estudam em escolas mais distantes, que teriam que buscar essa alimentação, essa cesta básica, essa merenda, digamos assim, na escola, nas próprias escolas. Mas, então, assim, desde o início da pandemia, a merenda continuou sendo distribuída para que não faltasse, pelo menos, o básico aí da alimentação para essas crianças, para esses adolescentes e para suas famílias. Doutor, em Pubi, o senhor tem trabalhado justamente fazendo jus ao nome, também através do diálogo, de orientação, através de audiências extrajudiciais, não só com intuito punitivo, mas a fim de Ministério Público e autoridades construírem juntos políticas públicas em prol da cidadania, por exemplo, das principais carências dos munícipes. Quais são as principais carências e que tipos de ações o Ministério Público vem desenvolvendo justamente junto ao poder público local para tentar criar, né, soluções adequadas para isso? A gente falou há pouco da questão da segurança alimentar. Como é que vocês têm atuado em relação a isso? Sempre que surge uma demanda na promotoria, a promotoria acaba sendo ali, digamos assim, um para-raio, né? Todos os tipos de problema acabam acaba levando para o promotor de justiça, e a gente acaba recebendo e percebendo o tipo de demanda necessária, tanto com relação à questão da saúde, com relação à questão alimentar, com relação à questão da educação. Então, assim, sempre que eu recebo esse tipo de demanda, independentemente da instauração de procedimento, de procedimentos extrajudiciais ou de ajustamento de ações, eu busco diálogo diretamente com o Poder Executivo, tanto com o prefeito quanto em relação aos secretários, para tentar solucionar essa demanda da forma mais rápida, né, de uma forma mais ágil possível. E esse diálogo está sempre, desde que eu iniciei minhas atividades aqui, está sendo bem produtivo. O Poder Executivo Municipal ele tem sido muito solícito. Sempre que eu recebo demandas lá na promotoria e eu necessito de dar um direcionamento mais rápido ali,
A gente, ao diálogo, sempre que possível, a gente realiza reuniões para tratar de determinados assuntos, e tentar adequar da melhor maneira possível aí as situações de cada tipo de situação, né? É lógico que a gente sabe que há limitações, há muitas situações ali que, da medida que não é possível resolver imediatamente, a gente permanece conversando, permanece em diálogo, permanece se reunindo para tentar resolver questões de consumidor, questões de saúde, questões questões ali de famílias necessitadas que acabam vivendo em situações de miserabilidade, questões de idosos que também vivem nessa situação, muitos idosos abandonados pela família também, que a gente procura dar toda a assistência. As crianças, a gente tinha alguns problemas com crianças de rua, que também, juntamente com o CREAS, aí, o Conselho Tutelar, a gente conseguiu, na medida do possível também, resolver essas situações. As questões, algumas também demandas de prostituição infantil também, que, juntamente com o município, a gente conseguiu impedir, havia suspeitas de alguns estabelecimentos da região ali que estariam propiciando essa exploração sexual infantil também. O município atuando juntamente com o Ministério Público, com a Polícia Militar, a Polícia Civil, a gente conseguiu também diminuir muito essa questão. Então, assim, eu procuro trabalhar sempre em parceria com esses órgãos, sempre em parceria com o município, Conselho Tutelar, principalmente, aí, com relação às crianças que são, infelizmente, ainda muito vulneradas, né, no Brasil inteiro, mas acho que essas regiões interior aí, especialmente. E, dessa forma, eu creio que a gente consegue, pelo menos, grande parte da demanda já resolver antes que se torne um grande problema, né? Às vezes é mais fácil a gente pegar um problema pequeno e resolver logo no nascedouro do que deixar ele crescer aí, depois não conseguir resolver ou se tornar uma coisa muito mais difícil, né? Como é que é tratada a questão da saúde ambiental aí, tendo em vista esse processo de pandemia que a gente está vivendo? Como é que é o cuidado ambiental aí na cidade? Porque a gente tem, às vezes, problemas, às vezes, de falta de saneamento em algumas localidades. Problemas ambientais também que estão sendo acompanhados. É uma questão complicada, porque tudo que é relacionado à questão ambiental, tanto a lixão quanto a saneamento básico, demanda um investimento muito grande, que muitas vezes o município não tem condição de arcar. Mas, assim, no geral, a situação é controlada, está sob controle. Os problemas que a gente tem, salvo um ou outro, são pontuais e também são resolvidos na medida do possível com urgência. A gente recebe algumas demandas específicas com relação a esgoto, mas felizmente a Compesa aí tem atuado em parceria e tem ajudado a resolver as questões de saneamento de forma ágil. Então, assim, essa questão, o problema maior aí é a questão dessas regiões mais distantes também, dessas populações mais distantes, comunidades mais distantes, em que ainda não chegou a questão do saneamento básico, então não tem tratamento nenhum, e acaba gerando alguns probleminhas ambientais, mas também estão sendo acompanhados aí, então, na medida do possível, a gente está tentando dirimir esses problemas, e também é uma questão que merece atenção, e tende a melhorar também aí com o tempo. Mais uma vez, obrigado, doutor Marcelo Ribeiro Homem, promotor de justiça lá de Ipubi. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Siga o canal da instituição do MPPE no www.youtube.com/tvmppe e também nós estamos em todas as redes sociais. Até a próxima. Ministério Público de Pernambuco, conectado com a inclusão.